pessoal, tudo bem? Chegamos à aula número 4. Agora nós vamos falar sobre coesão textual. Laércio, o que seria a coesão textual? Basicamente são os dispositivos de coesão na redação do Enem. Eu vou analisar com vocês um parágrafo já para vocês entenderem como isso é utilizado dentro do texto, como as conjunções, os pronomes, as locuções conjuntivas, as palavras que amarram o texto funcionam. Elas servem para ligar uma parte à outra e você tem que fazer muito isso, porque a competência número 4, eu comentei com vocês lá no início, vocês lembram? A competência número 4 vai avaliar as questões de articulação textual, que é a coesão, a articulação das palavras, das frases, dos períodos dentro do texto. Lembra? Nesse sentido, nesse viés, logo, portanto, por isso, nessa perspectiva, em primeira análise, em segunda análise, são os elementos que vão amarrar o texto e vão dar a ideia de início de uma estruturação, finalizar, articular uma parte com a outra, tá bom? Então, olha só, quando eu falo em coesão textual, eu estou falando desses dispositivos que servem para quê? Para amarrar o texto, tá? A redação do Enem, eu vou ter a competência 4. Eu costumo dizer que, olha só, na redação do Enem, a competência que você tem mais facilidade em conseguir os 200 pontos, isto é, a nota máxima, é na competência 4. Porque pensa comigo, se você usa muito bem os elementos coesivos dentro dos períodos, entre os parágrafos, amarrando o texto, não fica repetindo as palavras, diversifica. E aí, quando o avaliador vai bater o olho, vai ver, nossa, elemento coesivo aqui, articulou bem. E aí, tem grandes chances de você conseguir nota máxima na competência 4. Beleza? Olha só, o que você vai usar para, basicamente, trazer a coesão textual para o seu texto? Você vai trazer, olha só, anote aí, você vai trazer os pronomes, pronomes demonstrativos, pronomes relativos. Inclusive, o pronome relativo é bem interessante porque você vai conseguir não ficar repetindo a palavra que, porque a palavrinha que, ela tem mais de 20 funções morfológicas. Pode ser conjunção subordinativa, conjunção coordenativa, pode ser palavra de realce, palavra expletiva, pode ser um pronome relativo. Então, é interessante que você saiba quando empregar. Isso você estuda lá em Citas, tá? 7º, 8º e 9º ano é aprofunda o ensino médio. Veja, tem que aprender gramática para escrever um bom texto. Não fique falando mal da professora ou do professor de língua portuguesa, tá? Porque ele é essencial para você conseguir boa nota na redação do Enem, tá? Então, você vai usar os pronomes, você vai usar, olha só, as conjunções, principalmente coordenativas e subordinativas. Conteúdo que vocês começam a estudar no 7º ano. Você lembra? Orações coordenadas sindéticas, orações coordenadas assindéticas, aditiva, explicativa, conclusiva, alternativa. Lembra? Pois é, você vai usar esse conhecimento para aplicar aqui. Ah, professor, vou usar nada disso aí na minha vida, porque eu vou saber o que é oração, uma conjunção coordenada sindética. Vai sim, olha aqui, quando for escrever um bom texto. Entendeu? As conjunções subordinativas, que vão dar ideia de subordinação em relação à oração principal. Você tem que saber quando utilizar, para você não escrever um período muito longo, saber qual elemento utilizar. Veja, conteúdo lá do 9º ano que você vai aplicar aqui, na produção de um texto bem construído. Tá bom? E você vai usar também aqui, ó, é claro, as preposições, as preposições, né? As essenciais e as acidentais. Você aprendeu aquela musiquinha? Lembra comigo aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás, sobre, trás. O que são as preposições essenciais? Elas servem para ligar uma palavra a outra. Por exemplo, se eu falo bem assim, a casa de Maria. Olha só a preposição dando ideia de posse. Casa de Maria, preposição de. Esses são elementos, além das locuções conjuntivas que eu posso colocar aqui também, e outras palavras que vão amarrar o texto. Então, você tem que saber como empregar bem esses elementos coesivos, tá? São esses e outros que você vai usar dentro do seu texto.
Olha só, eu separei aqui um parágrafo para a gente analisar e vocês perceberem como a coesão textual aparece dentro do texto, tá? Olha só, eu vou ler esse parágrafo primeiro, vou ler o parágrafo e depois eu vou circular os elementos coesivos, para você bater o olho e falar, vou fazer isso também no meu texto. Vou construir meu texto bem assim articulado também. E é isso que eu quero, para você conseguir a nota máxima na competência 4, que vai cobrar o domínio dos elementos coesivos, tá bom? Olha só esse parágrafo aqui que eu separei de um texto que nós vamos analisar ele completo já já. Mas eu só separei um parágrafo para a gente analisar os dispositivos de coesão. Vamos ler o parágrafo e depois a gente anota. Olha só, bem aqui. Primeiramente, vê-se que o apagamento social gerado pela falta de registro civil apresenta suas origens no passado. Para o sociólogo Karl Marx, as desigualdades são geradas por condições econômicas anteriores ao nascimento de cada ser, de forma que, infelizmente, nem todas recebem as mesmas oportunidades financeiras e sociais ao longo da vida. Sob esse viés, o materialismo histórico de Marx é válido para analisar o drama das que vivem em sem certificado de nascimento no Brasil, pois é provável que eles pertençam a linhagens familiares que também não tiveram acesso ao registro. Assim, a desigualdade social continua sendo perpetuada, afetando grupos que já foram profundamente atingidos pelas raízes coloniais e patriarcais da nação. Dessa forma, é essencial que o governo quebre esse ciclo, que exclui, sobretudo, pobres, mulheres, indígenas e pretos. Veja, aqui é um parágrafo muito bem construído, que trouxe repertório, citou ali o materialismo histórico dialético de Karl Marx, trouxe uma questão de alusão histórica, e é o que eu estava falando com vocês na aula sobre repertório sociocultural. Mas aqui eu quero que você analise os dispositivos de coesão. Vamos fazer o seguinte, eu vou agora ler o texto, vou colocar aqui o marca-texto, deixa eu ver, é esse aqui, vou colocar uma corzinha, vou colocar aqui como você quer. Vamos colocar aqui o verdinho, tá? Pode ser? Beleza. Vamos colocar o verde e vamos destacar os dispositivos de coesão nesse parágrafo, tá bom? Para quando você estiver escrevendo o texto, você pensar como eu posso usar no meu texto, no meu parágrafo. Beleza? Ele começa assim. Esse aqui provavelmente é o segundo parágrafo do texto, o primeiro do desenvolvimento. Aí ele começa assim, Primeiramente, esse advérbio é um elemento... Opa, deixa eu engrossar aqui um pouquinho a ponta, né? Para ficar melhor, para marcar o texto, né? Deixa eu ver agora. Opa, agora ficou bonito, hein? Olha só, primeiramente, esse é o marcador dizendo o seguinte. Primeiramente, então no próximo parágrafo vai ter em outra análise, ou em outra perspectiva. Eu vou ter que ter um elemento que case com esse. Veja, se eu falo primeiramente, então tem um segundamente, um terceiramente, né? Entendeu a lógica? Então, isso aqui já é um marcador, um elemento coesivo. Vê-se que, vê isso, quem vê algo. Então, eu estou introduzindo uma oração subordinativa, por isso que eu estou usando aqui uma conjunção. O quezinho também é um dispositivo de coesão. E o apagamento social gerado pela, olha só a preposição, pela falta de, deixa eu diminuir um pouquinho que está muito grande, né? De registro civil, apresenta suas aqui, um pronome, origens no. O que é o no? É o em mais o, preposição mais artigo, também serve para amarrar o texto. No passado, para o também, dá ideia de ligação, para ele, então também conta com dispositivo de coesão. O sociólogo Karl Marx, as desigualdades sociais são geradas por condições econômicas anteriores ao nascimento de cada ser. Né? O de sempre vai ser uma preposição articuladora, de forma que, essa expressão aqui articulatória, infelizmente, nem todas recebem as mesmas, olha só também, elemento de ligação, as mesmas oportunidades financeiras e, olha só a conjunção aditiva aqui, sociais ao longo da vida. Sob esse viés, agora eu quero que você preste atenção aqui,
Veja que ele estruturou um parágrafo, aí depois do ponto usa um elemento coesivo, ó, sobre esse viés, que dá ideia nessa perspectiva, nessa análise. São dispositivos que vão conseguir amarrar muito bem o texto. E eu quero que você tenha essa noção. Terminou um período, já usa o elemento coesivo. Isso vai enriquecer demais a argumentação. E o avaliador ele vai em busca disso. O avaliador ele vai em busca disso. Cadê os elementos coesivos do texto? Eu quero achar para saber qual vai ser a pontuação na competência 4. Belezura? Ok? Continuando, ó, sobre esse viés, o materialismo histórico de Marx é válido para analisar o drama dos que vivem sem, ó, preposição, certificado de nascimento no Brasil, pois... O pois aí, ó, um elemento explicativo. Você estudou lá no 7º ano. Lembrou? Pois é, tem que lembrar, viu? Tem que levar a disciplina de língua portuguesa a sério, porque é muito importante na escrita. Pois é provável que eles, olha só o eles, retomando algo que eu disse antes, que eles pertencem a linhagens familiares que também não tiveram acesso ao registro. Assim, olha só que legal, usa o elemento coesivo depois do ponto, coloca uma vírgula e começa a argumentação. Isso é muito bom para a coesão textual. Assim, a desigualdade social continua sendo perpetuada, afetando grupos que já foram profundamente atingidos pelas raízes coloniais e patriarcais da nação. Dessa forma, olha só, dando ideia aqui de finalização do parágrafo, né? Dessa forma, é essencial que o governo quebre esse ciclo que exclui. Sobretudo, ó, entre vírgulas, isso aqui mostra estilo de escrita, né? Você deixa ali isolado com vírgula um elemento coesivo, isso é legal, os professores gostam disso, demonstra domínio dos elementos coesivos e também domínio da pontuação. Sobretudo, pobres, mulheres, indígenas e pretos. Outro elemento coesivo. Veja, eu marquei aqui, né, os elementos que aparecem nesse parágrafo. É isso que vai enriquecer a argumentação, a coesão textual em relação ao quesito número 4. Deu para entender? Então eu quero que você faça isso no seu texto, tá? Lembre lá, o professor Laércio repetiu várias vezes que eu tenho que usar elementos coesivos de maneira diversificada. Laércio, mas como é que eu vou lembrar desses elementos? Eu não lembro. Você tem que estudar os dispositivos de coesão. Faz o seguinte, ó. Depois dessa aula, você vai no Google e digita assim, ó, tabela de conectivos. E você vai imprimir e colocar aí na porta do seu quarto para você lembrar. Quando você estiver escrevendo redação, usar esses elementos coesivos de maneira diversificada. Pega a tabela bem completinha, tá bom? Aí vai ter vários dispositivos de coesão e cada um tem um valor semântico de finalidade, de conclusão, de adversidade, de continuidade, de você entendeu? Então, imprima aí e coloque no seu quarto para você saber quais elementos coesivos utilizar no seu texto. E à medida que você vai praticando, isso se torna natural. Belezura? Nesta aula sobre coesão textual, eu quero que vocês entendam isso. Belezura? Nós nos vemos na próxima aula. Vem comigo e até mais.